Neisseria meningitidis são diplococos gram-negativos, apresentando cápsula polissacarídica que a envolve e a torna anifagocítica, uma vez que não existe anticorpos específicos para a aglutinar. Existem 9 grupos de Neisseria meningitidis, de acordo com os diferentes polissacarídeos que possuem na cápsula. Essas bactérias podem liberar endotoxinas que provocam a ruptura dos vasos sanguíneos. A hemorragia dos vasos é observada a nível da pele, com minúsculas máculas vermelhas e arredondadas. LGA1 protease é encontrada apenas nas espécies patogênicas da Neisseria. Esta enzima cliva a LG9. A Neisseria meningitidis pode extrair ferro da transferrina humana através de um mecanismo que não requer energia. Possuem pile tipo 4, a qual é essencial na virulência, promovendo interações bacterianas com células eucarióticas. Este pile se encontra agregado a subunidades proteicas designadas pile. Deve ser realizada em meio seletivo Thayer-Martin, usando agar-chocolate, vancomicina, colistidina e trimetoprim, que são antibióticos que os gonococos possuem resistência natural. E depois será examinada e verificada por um período de 72 horas. Esse é um meio rico e superior a outros meios de cultivo, destinados para o isolamento da Neisseria gonorrhea e a Neisseria meningitidis, pois contém em sua fórmula os antibióticos que inibem o crescimento de Neisserias saprófitas e outras bactérias, quando em amostras colhidas de ambientes contaminados. Para o cultivo propriamente dito, são coletadas secreções de áreas genitais, como uretra e retro, e de outras áreas, tais como orofaringe, articulações, lesões cutâneas e sangue. No caso da Neisseria meningitidis, coleta-se saliva para inoculação na placa. A amostra é então inoculada por estrias através de esgotamento da alça de platina. Depois, a placa é incubada em atmosfera úmida, com 5 a 10% de gás carbônico, a 35 graus Celsius, durante 24 a 48 horas. Após a incubação, observa-se as placas. Havendo crescimento de colônias branco-acinzentadas, opacas, às vezes brilhantes, de aspecto finamente granular e tamanhos variados, redondas com bordas delimitadas ou lobuladas e mucoides, após as 48 horas de incubação, constata-se a possível presença de Neisseria sp. A partir dessas colônias suspeitas, efetua-se a bacterioscopia pelo GRAM, além de testes complementares, como provas bioquímicas, provas sorológicas e etc. No caso de interferentes, eles podem ser devido ao tempo de incubação muito alto, amostra contaminada e uso de antimicrobianos, que podem produzir resultados não condizentes com a realidade clínica do paciente. Na amostra recolhida, tudo estava de acordo com o padrão proposto, confirmando a presença de bactérias do gênero Neisseria sp. Apesar de sua associação com a doença, a bactéria Neisseria meningitidis é parte da microbiota normal da nasofaringe, habitando em cerca de 10% da população humana. As bactérias presentes na nasofaringe se ligam às células epiteliais não ciliadas através de adesinas, que se ligam a receptores na membrana plasmática das células do hospedeiro. Depois de aderir à membrana plasmática, a Neisseria é internalizada, sendo circundada por uma vesícula plasmática que permite sua passagem pela célula hospedeira até a membrana basal. Da membrana basal, a bactéria pode voltar para a nasofaringe e ser eliminada ou transmitida para outros hospedeiros, além de também poder penetrar nas células endoteliais e cair na circulação sanguínea. Uma vez na circulação sanguínea, as bactérias causam uma forte resposta imune inflamatória, podendo causar sepsia caso a população bacteriana seja elevada o suficiente. A cápsula polissacarídica, junto com a membrana externa de ídios, ajudam a bactéria a sobreviver até alcançar capilares cerebrais, por onde ela pode passar pela barreira hematoencefálica até o espaço subaracnoide. Uma vez lá, a proliferação é rápida, visto que há uma ausência de defesas efetivas contra o patógeno e grande suprimento de nutrientes. A Neisseria libera endotoxinas que estimulam forte reação inflamatória. Como consequência,
a barreira hematoencefálica se torna mais permeável. Fluido adicional entra no encéfalo e no espaço subaracnoide, aumentando a pressão intracraniana que, junto à informação dos vasos sanguíneos locais, impede a chegada de oxigênio suficiente para o tecido nervoso, resultando em dano neural e, eventualmente, podendo chegar à morte. A Neisseria meningitidis é uma bactéria do sorogrupo B e gram-negativa. Como a maioria é gram-negativa, ela possui uma membrana plasmática, uma camada de glicopeptídeos e uma membrana externa que contém lipooligosacarídeos, conhecido como LOS. Variações estruturais do LOS influenciam na aderência e na ligação da bactéria à célula humana. Assim como o LOS, o pili projetado na superfície da bactéria também infere em sua adesão à célula a ser afetada, principalmente a da mucosa nasofaríngica. As cepas virulentas dessa espécie possuem cápsulas de polissacarídeo situado externamente à membrana externa. Essa cápsula impede que a bactéria seja degradada no processo de fagocitose. Assim, ela se internaliza e passa para a corrente circulatória, causando a meningite bacteriana. A doença apresenta diversas formas de manifestações clínicas, como rigidez na nuca, febre, cefaleias e letargia. Porém, o melhor jeito de identificá-la é por meio da punção lombar, onde, ao analisar o líquido retirado nela, espera-se encontrar predomínio de leucócitos polimorfonucleares, chamados PMN, baixa de glicose, alta de lactose e presença de IgG e IgM, que são anticorpos específicos produzidos em resposta à colonização com filtros carreadores de Neisseria meningitidis. O único hospedeiro da bactéria Neisseria meningitidis é o ser humano, sendo que os principais alvos são os adultos e os adolescentes, atingindo cerca de 10% da população. Como o local onde a bactéria reside é a nasofaringe, ela pode ser transmitida através da saliva, espirros, tosse, o que a torna de fácil transmissão. Quando a bactéria atinge o novo hospedeiro, ela se instala na mucosa respiratória da nasofaringe, mas geralmente é eliminada pelo sistema imune do indivíduo, o que pode levar dias, meses ou até mesmo anos. Entretanto, a bactéria pode vencer a barreira da mucosa respiratória e atingir a circulação, acarretando na aparição da doença. Geralmente, a doença leva de até 5 dias para conseguir atingir a circulação. Meningite é uma doença presente em todos os países, nos quais ocorrem surtos anuais entre 0,3 a 3 casos por 100 mil habitantes, das quais crianças menores de 9 anos são as mais afetadas. A África é o continente que sofre o maior impacto, com 1.000 casos em 100 mil habitantes ao ano, causada principalmente pelo sorogrupo C e W. No Brasil, entre 2007 a 2013, foram registrados mais de 18 mil casos no Sinam e pouco mais de 4 mil óbitos, atingindo uma letalidade média de 22%. Crianças com menos de 1 ano têm a maior taxa de incidência, com 13,5 em 2009, porém houve uma redução para 7,3 em 2013, enquanto crianças menores de 5 anos sofrem maior mortalidade, de 2,4 em 2007. Mas houve redução para 1,1 em 2013. Observa-se uma redução da taxa de incidência de 1,4 em 2007 para 1 em 2013, enquanto a mortalidade, apesar da redução entre os menores de 5 anos, se manteve constante em 0,3 óbitos por 100 mil habitantes. Para o diagnóstico da meningite, existem 2 tipos, o diagnóstico laboratorial e o diagnóstico clínico. O diagnóstico laboratorial das meningites é realizado através do estudo do líquor, sangue e raspado de lesões petequiais
quando se suspeitar de meningococcemia. Os principais exames para o esclarecimento diagnóstico de casos suspeitos são exame quimiocitológico do líquor, bacterioscopia direta, cultura do líquor, do sangue, de petequias ou fezes, contra-imunoeletroforese cruzada e aglutinação pelo látex. O aspecto do líquor, embora não sendo considerado um exame, funciona como um indicativo. O líquor é normal e límpido e incolor, como água de rocha. Nos processos infecciosos, ocorre o aumento de elementos figurados, que são as células, causando turvação, cuja intensidade varia de acordo com a quantidade e o tipo desses elementos. Na meningite bacteriana, o líquido cefalorraquidiano fica com aspecto turvo, com uma cor branco-leitosa, além de apresentar proteínas totais aumentadas. Já no diagnóstico clínico, de acordo com os sinais e os sintomas clínicos, é possível fazer uma suspeita diagnóstica, que, em geral, traduzem a inflamação meníngea e suas consequências, variando de acordo com a faixa etária. Crianças maiores costumam ter dor de cabeça, febre e vômito, acompanhando geralmente fotofobia e queda do estado geral, como sonolência. Dentre os sinais físicos, há a rigidez da nuca, sinal de Brudzinski, que é uma flexão involuntária dos membros inferiores quando o pescoço é fletido, e também o sinal de Kernig. Ao flexionar a perna, em ângulo de 90 graus com o quadril, torna-se impossível estendê-la a mais de 135 graus. Também pode haver irritabilidade, apatia e recusa alimentar. O aumento da pressão intracraniana, que é regra em meningite bacteriana, manifesta-se por cefaleia em criança maior. Em recém-nascidos, a instabilidade térmica, dificuldade de respiração, recusa alimentar, vômitos, não sendo observados sinais meníngeos. Perturbação da consciência e até um coma podem ocorrer em qualquer faixa etária. Convulsões são relatados em 20 a 30% das crianças apenas na fase inicial da doença. A meningite bacteriana deve ser tratada com antibiótico o mais rápido possível, tão logo tenha feito o diagnóstico, antes mesmo do isolamento da bactéria, visto que a patologia se desenvolve rapidamente. O uso do antibiótico deve ser associado a outros tipos de tratamento de suporte, como reposição de líquidos, monitorização dos sinais vitais, nível de consciência e a diurese, e avaliação neurológica sequencial, principalmente nas primeiras 24 a 48 horas de tratamento. Além de alimentação com adequado suporte proteico, evitando um processo de desnutrição aguda. A antibiótico-terapia é administrada por via venosa por um período de 7 a 14 dias, ou até mais, dependendo da evolução clínica e do agente etiológico. O antibiótico deve ser selecionado baseando-se em algumas características como ser eficaz contra o patógeno provável, ter boa penetração no sistema nervoso central, atingir boas concentrações bactericidas adequadas no líquido cefalorraquidiano e ter baixa toxicidade para o paciente. Alguns antibióticos indicados para meningite meningocócica causada pela Neisseria meningitidis são penicilina, G-cristalina ou ampicilina, que interage com a PBP2, proteína ligadora de penicilina, proteínas envolvidas na síntese da parede celular bacteriana. Alterações no gene que codifica a PBP2 resultam na diminuição da ligação dessa proteína à penicilina ou ao seu derivado ampicilina e G-cristalina, conferindo assim resistência a esse tipo de antibiótico. Uma alternativa é a utilização de cefalosporinas de terceira geração, que também inibem a síntese da parede celular, mas têm maior afinidade pela PBP2 do que a penicilina. Há muita controvérsia quanto ao uso de corticosteroides. De maneira geral, ele é recomendado considerando os benefícios percebidos em ensaios clínicos. A dexametasona, o corticosteroide mais utilizado, que inibe a resposta inflamatória desencadeada pela rápida lise bacteriana induzida pelo antibiótico, reduzindo a liberação de citocinas, o que, consequentemente, diminui os sintomas e sequelas da doença.
O uso deve ser feito por no máximo 4 dias, evitando o aparecimento de problemas gastrointestinais. Também deve ser administrado antes da primeira dose do antibiótico, se existirem evidências clínicas laboratoriais compatíveis com meningite bacteriana. O tratamento quimioprofilático deve ser direcionado às pessoas que tiveram contato com casos suspeitos de doença meningocócicas. Os medicamentos do tratamento quimioprofilático são rifampicina, ceftriaxona e ciprofloxacino. A grande perspectiva para o controle dessa doença é o uso de vacinas conjugadas contra os sorotipos mais frequentes causadores da doença. Essa grande quantidade de sorotipos representa uma dificuldade para a seleção e produção da vacina. A vacina meningocócica tem elevada eficácia e faz parte do calendário básico de vacinação, sendo disponível em todos os postos de saúde da rede pública.